É, Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o William e eu sou aluno do Seminário Bíblico Palavra da Vida e eu vou compartilhar aqui um pouquinho com vocês sobre métodos de estudo bíblico, que é uma das nossas matérias, e eu vou falar um pouquinho sobre algumas técnicas que a gente pode usar para estudar um texto, né? E creio que vai ser algo bem legal para vocês aqui. Em primeiro lugar, falar para vocês aqui um pouquinho dos dois sites que eu estou utilizando, na verdade, aqui, né? Que são aplicativos que você consegue acessar diretamente aí, né? Pelo navegador. O primeiro é o Bible Arc, tá? Onde você consegue utilizar a Bíblia, né? Aí você tem várias ferramentas aqui. Aqui eu só estou com 3 textos abertos simultaneamente, mas você consegue fazer muita coisa para estudar a Bíblia aqui. É um site muito bom para você criar sua conta, explorar, né? Fazer cursos, tem cursos disponíveis, né? Gratuitos, bem interessante. E o Excalibur, que é um site que eu utilizo muito para um aplicativo, né? Que eu utilizo muito para acompanhar aulas. Ele substitui bem, né? Um caderno convencional e dá para fazer muita coisa nele. E eu particularmente gosto de estudar usando ele, né? Então, vocês vão perceber aqui que eu fiz um estudo, né, baseado aí na utilização desse aplicativo. Então, fica aí 2 dicas aí para vocês utilizarem. Então, vamos lá. É, Vamos falar um pouquinho aqui sobre a ideia de método de estudo bíblico, tá bom? Isso aqui existem várias coisas, tá? Isso aqui é muito profundo. Uma boa referência, tá? É o livro Vivendo na Palavra, tá? E foi inclusive a literatura do nosso curso. E é um livro realmente, cara, muito profundo, mas eu peguei aqui basicamente algumas ideias daquilo que eu achei mais importante para a gente pensar num texto bíblico e poder aprender de maneira sucinta, né, sobre o que aquele texto está ensinando. Então, basicamente aqui, quando você pensa em método de estudo bíblico, você vai pensar em 3 coisas, que é a observação, tá? A interpretação e a aplicação. Sendo que a parte que você tem que dar maior atenção, né, e de fato que leva mais tempo, é a observação. Você tem que observar aquele texto em diversos aspectos e isso vai ajudar muito quando você for fazer a interpretação. Vai inclusive até impedir que você cometa erros grotescos, né? Que a gente vê tanto aí e infelizmente acaba gerando, né, até heresias, né, e coisas indevidas faladas em pregações e etc, né? Erros de interpretação e em geral isso tem a ver com falta de observação, né? E a aplicação, que é quando a gente traz para o nosso cotidiano, para a nossa vida, aquilo que foi entendido na Bíblia, que nós cremos de fato ser a palavra de Deus. Então, aqui só explicando um pouquinho para vocês, uma forma interessante de fazer isso é separar, tá, em 4 categorias os termos que você está vendo ali no texto bíblico. Por exemplo, eu marquei aqui, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, mas só para vocês terem uma ideia, tá? Então, as 4 categorias: ação, nomeação, conexão e modificação. Ação são os verbos, perfeito? Então, todos os verbos eu vou marcar ali de vermelhinho. Nomeação são substantivos, pronomes e artigos. Conexão, tá? As conjunções e preposições. E os termos aí de modificação, os adjetivos e advérbios. Então, ao fazer essa separação, olha, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu peguei uma sugestão do meu professor, né, Abimael, pastor, grande mestre aí, muito gente fina, ensinou muito para nós aí durante esse semestre. Ele me deu a dica de fazer aí com a carta de Filemon, né, que é uma carta
de Paulo. É uma carta relativamente pequena, né? Então, algo ideal aí para a gente começar o nosso estudo, né? Então, eu peguei o texto da Nova Almeida atualizada, que eu capturei ali do Bible Arc, que eu tinha mostrado para vocês agora há pouco, né? E daí eu separei aqui em perícopes. Olha só, que a gente tem aqui as perícopes, né? Ó, prefácio e saudação, ação de graças, né? O Paulo intercedendo em favor de Onésimo, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. E saudações e bênção, né? Então essas são aí as perícopes que eu utilizei aqui da NAA, né? Que já estavam ali, eu só peguei e separei para a gente poder ter um pouquinho mais, o texto um pouquinho fragmentado, para ficar mais fácil aqui o nosso estudo. Então, como eu mostrei para vocês ali, eu fiz a separação em 4 categorias. Fui lá e marquei todos os termos. Isso aqui ajuda muito na hora da gente fazer um olhar mais profundo do texto, né? Ele vai ajudar a gente a identificar bem aquilo que é nome, aquilo que é substantivo, as ações, né? Os verbos, né? A gente percebe também aquilo que é modificação, né? É interessante que você percebe, dependendo em que parte você está do texto, você percebe uma predominância. Por exemplo, aqui, quando a gente vê Paulo intercedendo em favor de Onésimo, a gente vê a presença de muitos advérbios, coisa que a gente não vê em outras partes do texto, né? E isso é interessante porque são termos de modificação, ou seja, aqui você está vendo que Paulo está argumentando, então ele tem uma intenção muito grande em persuadir Filemon, que é a pessoa que está aí de fato recebendo a carta. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre esses detalhes, mas só para mostrar para vocês que quando a gente faz essa divisão em cores, isso ajuda a gente a perceber alguns aspectos do texto que não são tão simples de perceber apenas vendo ali o texto corrido, não é verdade? Então vamos lá. Então aqui só para mostrar para vocês aqui as ideias, tá? Então essa aqui é a primeira ideia para a gente poder refletir aí sobre o texto. Aqui é só uma troca de ideias aqui introdutória, tá? Esse vídeo ele é um trabalho do nosso curso, então eu vou estar compartilhando aí com vocês. Uma outra coisa muito legal que a gente pode aplicar dos métodos de estudo bíblico é essa questão das chaves interrogativas, que elas ajudam a gente a ter uma compreensão melhor do texto. Quando a gente olha para o texto, a gente olhar, por exemplo, os quens, né? Quando a gente olha lá, quem é esse cara aí para quem Paulo está escrevendo? Quem é esse tal de Filemon? Quem é o Onésimo? Né? Quem são esses outros caras que aparecem? Então é interessante isso para a gente poder entender o texto de uma forma bacana. O que Paulo está escrevendo? Qual é a intenção dele, né? O que ele está dizendo ali? O como, o porquê, né? Para quê, onde, quando, quanto. Tudo isso vai orientar o nosso estudo quando a gente estiver olhando, né, o texto bíblico. E é importante a gente ter todas essas perguntas em mente, porque isso vai trazer para nós uma compreensão profunda do texto e uma interpretação correta, que é muito fácil a gente às vezes confundir algumas coisas olhando para a Bíblia, né? Então, essas perguntas elas ajudam a gente a entender. Por exemplo, nesse texto aqui, Paulo está escrevendo para um cara chamado Filemon. Então, ele está dando orientações específicas para esse cara Filemon. Porém, muito do que é escrito para ele, a gente pode tirar então princípios eternos que podem ser aplicáveis à nossa vida. Porém, algumas coisas a gente precisa contextualizar, né? Por exemplo, ali a gente vivia num contexto social que era de escravidão. Então é uma coisa que a gente não tem, pelo menos aqui no Brasil, né? No nosso contexto, pelo menos onde eu moro, né? Eu não tenho nenhum contexto nesse sentido, né? De escravidão e tal. Pode ser que exista ainda, né? Em alguns lugares, infelizmente, espero que não, né? Porque é uma coisa lamentável.
mas pode ser que em determinados contextos isso aqui ainda seja aplicável. Então, tudo tem a ver com a gente entender, né? Qual é o contexto social, né? E isso aqui tem até um pouquinho a ver com o que eu vou falar com vocês agora, sobre essa questão de lidar com as barreiras, né? Porque, assim, para a gente entender bem o texto bíblico, a gente precisa perceber que existem barreiras, né, que podem atrapalhar o nosso completo entendimento, ou o nosso entendimento de forma saudável do texto, né? Compreender o texto ali da maneira que deve ser compreendido. Porque a gente tem que ver o seguinte, os autores bíblicos eles foram inspirados por Deus para escrever a Bíblia. Então, ou seja, Paulo ali tinha uma intenção em mandar uma carta para Filemon, mas ao mesmo tempo Deus tinha uma intenção, né, de ensinar valores eternos para o seu povo, né, para nós que estamos aí lendo a Bíblia, né, cerca de 2000 anos depois que Paulo escreveu isso. E aí a gente vai pensar, caramba, como que isso aqui é a palavra de Deus? É porque Deus de fato inspira o apóstolo Paulo ali para que ele tivesse escrevendo algo não só específico para Filemon, mas algo que servisse para todo o povo de Deus, inclusive no futuro, não é verdade? Então é isso aí que a gente está procurando. Uma coisa interessante aqui é que, por exemplo, existem barreiras que podem atrapalhar a gente a compreender o texto bíblico, mas existem recursos que nós devemos lançar mão para poder compreender melhor a palavra de Deus. Um exemplo que eu falei aqui, aqui são 4 barreiras, barreiras linguísticas, barreiras culturais, barreiras literárias, barreiras geográficas, né? E esses aqui são os recursos que a gente pode lançar mão, dependendo aí das barreiras que a gente estiver é, é, vislumbrando ali ou encontrando dentro de cara ali com o texto, né? No caso, como a gente está trabalhando com um texto já traduzido e a gente está pegando um texto em português, talvez o que possa ser uma maior dificuldade para nós seja a questão de barreiras culturais. A gente entender a cultura que está por trás, ali, o background cultural daquele texto, para a gente poder entender de maneira sucinta, né? Uma coisa interessante também com relação às barreiras literárias aqui é que a Bíblia ela possui diversos gêneros literários. Então, como eu disse para vocês, né? Isso aqui é uma carta, né? Esse livro de Filemão, digamos assim, né? Na verdade, é uma carta, né? Então, a gente chama também de estilo é, a, quando a gente tem cartas, a gente pode dizer, né, que o estilo literário ali é uma carta, né, ou epistolar, né, de epístola. Então, pode ser também a ideia aí de epístola, pode aparecer, gênero epistolar. Então, você quer ver epistolar, né, tá falando disso, tá falando de carta. Então, gênero, então, uma carta que a gente tem ali. Isso é interessante, né? E olha que bacana aqui, a gente tem os atlas, né, os dicionários bíblicos, manuais bíblicos, comentários, textos interlineares, e você percebe aqui que os comentários, eles recebem, olha só que interessante, para você lidar com barreiras linguísticas, barreiras culturais e barreiras literárias, os comentários acabam sendo uma opção interessante, né? Porque eles acabam contemplando, né, esses 3 tipos de barreiras, né? Então isso é muito legal, porque eu li vários comentários aqui antes de começar a conversar aqui com vocês e tudo, e eu acho que vai ser muito bacana esse nosso bate-papo aqui. Então, os comentários eles ajudam a gente a compreender essa questão das barreiras culturais. Eu li bastante coisa, isso abriu minha mente para o texto, né? Me ajudou. Além desse estudo aqui que eu fiz, que eu estava mostrando para vocês aqui dos termos, né? Os comentários me ajudaram a compreender as dúvidas que foram surgindo, porque conforme eu fui marcando ali, essas chaves interrogativas foram aparecendo, né? Ué, mas quem é esse cara aqui? Né? Quem que é o Onésimo, né? Quem que é Epáfras?
E aí é interessante porque isso chama outros textos da Bíblia. Então vamos lá, vamos para o texto de Filemão, a gente vai conversar um pouquinho rapidinho aqui para a gente poder ter uma noção. Então Filemão, ele é, obviamente, o destinatário aí dessa carta, né? Paulo, então, o remetente, né? Ele fala aqui tudo mais, e ele ele fala que tá lá o Timóteo com ele e tudo mais, né? E aí ele diz, olha, estão mandando aí para você, Filemão e tal, chama Filemão de amado. Então a gente já vê aqui, ó, Paulo já trazendo aqui uma carga emocional para o negócio, né? Então Paulo ele tem o interesse de persuadir Filemão, né? Então isso aqui, inclusive eu li em um dos comentários da Bíblia de estudo da NVI, falando aqui que a técnica que Paulo usou de persuasão é uma técnica muito conhecida e difundida por mestres gregos e romanos, que dá uma ideia ali de você persuadir a pessoa, trazendo ali uma forte carga emocional, né? Até um tanto que você vê até uma ideia de bajulação, um pouco, podemos pensar nesse sentido também. E aí ele está trazendo, digamos assim, chamando primeiro Filemão para ele, conquistando aí o coração de Filemão, né? Criando uma forte conexão emocional com ele, né? Falando de coisas bacanas que eles viveram, falando de coisas bacanas que ele tem ouvido e falando de coisas bacanas que ele tem, que o próprio Filemão tem feito, e isso tem trazido alegria para ele e tal. Então, olha, é muito interessante aqui o que o apóstolo Paulo faz. Na real, ele está de fato procurando ganhar o coração de Filemão antes dele entrar num assunto extremamente delicado, que é exatamente a ideia aqui de Onésimo, tá? Quem é Onésimo? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho do background. O apóstolo Paulo, ele está preso em Roma, né? Segundo aqui os comentários que eu li vários comentários, li comentário do Saião, li comentário do Russell Shedd, eu li comentário ah, da Bíblia de Estudo Cronológica de Aplicação Pessoal, né? Que também da CPAD. Eu li muita coisa, cara. Eu li muita coisa de verdade para a gente poder tirar todas as dúvidas. É uma coisa muito bacana de se fazer realmente. Ver os comentários, ver o que a gente encontra de comum. É interessante como um vai completando o outro em diversos aspectos. Esse é muito legal de verdade. Uma coisa aqui bem bacana é que o seguinte, Paulo ele estava preso então em Roma, não é? Por volta do ano aí 60 a 62 depois de Cristo, certo? E aí Paulo enquanto está numa prisão, uma prisão domiciliar, na verdade, né? Ele conhece Onésimo, e Onésimo, ele é uma espécie de escravo doméstico, e Onésimo ele era escravo de Filemão. E Onésimo ele foge de Filemão, né? A carta aqui dá a entender para nós que possivelmente Onésimo fugiu de Filemão e roubou alguma coisa. Filemão ele é um crente, tá? Que mora na cidade de Colosso. E a igreja, como a gente viu aqui, a igreja ela de Colosso, ela se reúne na casa dele. Então ele é um anfitrião da igreja. Então quando a gente vê, por exemplo, aqui quando fala aqui a irmã Áfia, possivelmente Áfia era esposa de Filemão. E Arquipo possivelmente era filho, né, ou filho de Filemão, há essa possibilidade, ou também um ancião da igreja de Colosso. E ali você tem como eu posso dizer, o apelo aqui do apóstolo Paulo a escrever, né, a colocar esses nomes aqui. Um comentarista sugeriu que esse Arquipo possivelmente ajudaria ali, né, a Filemão lendo a carta, né, e de repente ajudar ali o Filemão a dar ouvidos ao que Paulo está falando, né? Afinal é um assunto complicado, um assunto delicado, e Paulo lança a mão de todo tipo de ajuda que ele puder ter. Então, olha lá, vamos seguir um pouquinho mais aqui com a carta. Então, Paulo conhece esse escravo fujão chamado Onésimo,
que tem como significado do seu nome útil. Onésimo significa útil. E é interessante que Paulo faz esse jogo de palavras, né? Ele fala assim, olha, ele era inútil, né? Ele era inútil para você, né? Porque ele foge. Então, Onésimo ali foge de Filemon, ele sai de Colossos e vai parar em Roma, né? E ali, então, o apóstolo Paulo está rogando para que Filemon recebesse Onésimo novamente, porque Paulo estava mandando Onésimo junto com outros irmãos, tá? Novamente lá para os colossenses, para a igreja ali em Colosso, para que eles pudessem levar cartas, né? Eram algumas cartas que estavam levando. Uma delas era essa carta aqui de Filemon, mas tinha também a carta aos Colossenses, né? E olha só que interessante, né? Então, Onésimo, junto com outros irmãos, estava aí voltando para a cidade de Colosso. Então, a gente vai vendo aí um pouquinho da coisa se desenrolando. É interessante o seguinte, que o apóstolo Paulo ele diz, olha, eu posso inclusive, se ele roubou, se ele te causou algum prejuízo, eu vou pagar. Paulo roga para Filemon receber Onésimo como de fato um irmão em Cristo, não mais como escravo. Apesar dele estar nessa condição de escravo. E é interessante que a dívida aqui, um escravo que foge pela lei romana, ele devia ser punido com a morte. Então Paulo aqui tá rogando uma situação que podia ser uma situação de vida ou morte, se Filemão de fato fosse às autoridades e fizesse Onésimo pagar pelo que ele fez, né? Então, olha que interessante como Paulo está ali rogando, né, para Filemão com relação a fazendo ali esse pedido com relação ao Onésimo, né, para considerar ele como alguém especial, né, como um irmão caríssimo, né, alguém de alta estima, assim como ele considera o próprio Paulo. Então você vê que no discurso de Paulo, um discurso carregado de emoção, Paulo inclusive faz apelos emocionais com relação ao passado dele com o próprio Filemon, daquilo que eles já viveram juntos, né? Paulo coloca, olha, se você me deve a sua própria vida, né? Então leva isso em consideração. Então perceba o quanto o apóstolo Paulo ele trata dessa situação com extrema emoção, né? A carta é muito carregada de emoção nas declarações de Paulo. Olha só o que Paulo fala: reanime o meu coração em Cristo. Ou seja, Filemon, ouça o meu pedido e faça com que isso gere alegria, que isso reanime meu coração, que isso alegre o meu coração. Paulo estava preso, né? Paulo estava lá em uma prisão domiciliar, mas ele estava lá preso, não é verdade? Então ele queria muito que Filemon ouvisse o seu apelo, né, e recebesse seu novo irmão em Cristo, Onésimo, alguém que conheceu a Cristo através de Paulo quando ele estava ali preso em Roma. Então, voltando aqui, reparem que muito do que foi feito aqui com relação às perguntas que foram levantadas ao texto está associado exatamente aqui, a chaves interrogativas. Olha lá, onde, ou onde aparecendo, o quanto, né? Quanto Onésimo devia para Filemão? A sua própria vida. Então, tipo assim, não tinha preço a dívida de Onésimo, não é verdade? Quando isso aconteceu? Aí eu falei ali por volta do ano 60 a 62 depois de Cristo, né? Então, essas chaves interrogativas ajudam a gente a fazer perguntas inteligentes para o texto, que vão nos ajudar a ter uma compreensão muito profunda, né? E não falar besteira quando a gente estiver, por exemplo, pregando a palavra de Deus ou ensinando para alguém. Então vamos ver aqui o que mais a gente consegue pegar de interessante para finalizar aqui o vídeo. Repara aqui também que Paulo fala de mais alguns. Paulo fala de Epáfras, né? Epáfras
que está também ali, né, com Paulo. E é interessante aqui que você vê, por exemplo, Marcos, que era um cara que ficou distante de Paulo durante muitos anos e agora está de novo ali colaborando com Paulo, né? Aristarco, Demas inclusive futuramente abandona Paulo, né? Lucas, que era gentio, né, e médico, e ele escreve inclusive o Evangelho de Lucas, escreve também é, o livro de Atos dos Apóstolos, né? Marcos escreve também um Evangelho. Então, olha a galera que está andando com Paulo aqui. Saber um pouco disso é interessante, saber que nesse momento eles são colaboradores de Paulo, né? Tudo isso ajuda a gente a ter uma compreensão muito saudável da Bíblia e ajuda a gente a amarrar alguns pontos. Olha lá, estão mandando saudações a vocês. Significa que eles, de alguma maneira, estão ali interagindo com Paulo neste momento aqui, neste momento histórico, no momento em que Paulo está lá em Roma preso, 60 a 62 depois de Cristo, falando ali, rogando a Filemon que considere seu novo irmão na fé, Onésimo, e inclusive Paulo sutilmente ele coloca aqui a ideia de que o próprio Filemon poderia fazer, inclusive, muito mais do que ele mesmo está pedindo. Ou seja, Paulo aqui está dizendo: olha, receba, receba, receba o Onésimo de coração, né? É interessante, eu estou procurando aqui. O apóstolo Paulo ele também coloca aqui, olha só que interessante, eu achei que eu estava procurando. Ó, certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você sabendo que fará mais do que estou pedindo. Repara que sutilmente aqui o apóstolo Paulo dá a entender de que ele gostaria que Filemon, além de receber ele como irmão em Cristo, talvez até desse aí a liberdade a Onésimo, né? Paulo espera que Filemon pudesse agir dessa forma, né, com altruísmo, liberando aí, inclusive, o Onésimo dessa escravidão, né, na questão, como eu posso dizer, institucional da coisa. Então, repara que interessante, essa carta ela é muito interessante para a gente estudar esses aspectos. E assim como a gente fez com essa carta, a gente pode aplicar isso para toda a palavra de Deus, levando em conta sempre que a gente pode lançar mão de recursos, né? E a gente precisa pensar, né, nas barreiras literárias do texto, né? Se o texto é uma poesia, então a gente já precisa interpretar de uma maneira mais cautelosa, pensar um pouquinho mais nas alegorias e assim vai, né? Se o texto é uma parábola, se é uma história, se é uma carta, se é uma narrativa. Então tudo isso, gente, faz parte da nossa interpretação. Tudo isso é método de estudo bíblico. Existem muito mais coisas para a gente poder falar sobre o assunto. Vou falar um pouquinho aqui, a gente já falou de observação e até um pouco de interpretação também, né? Dentro dessa ideia e a aplicação que a gente pode pensar, rapidinho, só para não dizer que eu não falei nada sobre isso, o que a gente pode pensar em valor eterno que a gente pode tirar dessa carta aqui. Reparem que é interessante que Paulo está escrevendo em favor de Onésimo, né? Escrevendo a Filemon em favor de Onésimo, mas isso aqui também nos atinge. Em que sentido? Olha, reparem que nada mais é do que a carta fala sobre um olhar de graça. Da mesma forma que Deus perdoa os nossos pecados, nós devemos perdoar os nossos irmãos. Nós devemos, né, assim como o Pai nos aceita, né? Lembrando aqui de uma das parábolas de Jesus, né, do filho pródigo, nós devemos agir de maneira diferente, né, de como agiu, por exemplo, o irmão mais velho, que ao voltar ao seu irmão moribundo, né, ele vai e questiona o pai por ter aceitado ele. A gente deve fazer exatamente o contrário, celebrar com o pai,
se alegrar porque o nosso irmão moribundo, que estava morrendo nas trevas, retorna e agora está de novo à casa do Pai, né? Então, esse aqui é um exemplo simples de uma aplicação que a gente pode observar no texto de um princípio eterno, só que aplicado na prática. Reparem, a gente está vendo uma situação em que um escravo, alguém que possivelmente inclusive roubou do seu senhor, né? Paulo está lá intercedendo por ele, para que ele haja como cristão. E agir como cristão significa receber esse homem como seu irmão, já que ele se arrependeu e agora tem uma nova vida em Cristo. Então é isso, meus amigos, que Deus abençoe vocês e estudem a palavra de Deus, aprendam com ela e não fiquem apenas no raso. Procurem conhecer com profundidade aquilo que vocês estão lendo e certamente quando vocês forem compartilhar com alguém, isso vai ser uma bênção na vida das pessoas que te ouvirem. Um forte abraço e fiquem com Deus.